Opa pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Estiel Dobra na Mão. Eu tô hoje para mostrar o treinamento para vocês, certo? Dar continuidade agora falando sobre orçamento, planejamento e medição e logo após diário de obras e programação semanal, certo? Então vamos lá. Pronto, entrando aqui dentro do orçamento, a primeira tela que vocês vão encontrar é essa, certo? Então ele vai dar a opção para vocês aqui de preencher esses dados, certo? Que aí ele vai estar pedindo o número desse orçamento, o estado referente ao valor, lembrando que sempre que você cadastra um item, cadastra uma composição ou está utilizando da Sinap, ele vai ter valores diferentes para os estados, certo? Então, esse estado aqui ele vai fazer referência a isso. O seu percentual de BDI, a data, e aí novamente, essa data aqui ela só vai fazer mais sentido para a base da Sinap, certo? Que justamente ela é atualizada todos os meses. Como a base própria ela é mais sempre geral, então ela não vai ser praticamente afetada por esses dados, certo? E aí quando você confirmar, você vai colocar do zero esses itens. Uma outra opção seria você importar o orçamento exemplo, certo? Que é um orçamento modelo de uma casa de alto padrão que a gente tem aqui, que vocês podem estar utilizando, ou também copiar o orçamento de uma outra obra. Então, para você fazer uma cópia, tá fazendo esse controle, você também pode fazer isso aqui dentro, certo? Pronto, eu vou gerar aqui um orçamento modelo com BDI de 12%, por exemplo, e vou gerar aqui para vocês. Então, a partir daqui, eu vou estar podendo adicionar minhas etapas, composições e insumos, certo? E caso eu queira estar editando alguma informação que eu coloquei anteriormente, eu clico aqui em editar informações e ele vai estar trazendo para mim, certo? Então, isso é bem tranquilo. E aí, quando eu adicionar minhas etapas, que por exemplo, eu vou selecionar algumas avulsas aqui, certo? Como administração de obras, alimentação e água, alvenaria, aparelhos sanitários, enfim. Eu vou colocar aqui esses dados, lembrando que grande parte desses centros de custo e tudo mais já vem preenchidos. Todos esses que tem um S na frente, por exemplo, já são nativos do sistema, certo? Mas caso vocês precisem fazer um upgrade ou tá colocando algum mais específico, aí vocês conseguem tanto dentro do cadastro, certo, de centro de custo, como também quando você clica para adicionar uma etapa, ele pergunta se você não quer criar uma nova, certo? Então você pode estar utilizando das duas formas isso. E aí, quando eu coloquei minhas etapas, eu posso agora colocar subetapas, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar por andares os centros de custo e dentro eu vou colocar primeiro andar, por exemplo. Aí eu coloco reboco, primeiro andar, tudo mais e vou fazendo esse controle. Ou já posso ir colocando minhas composições e insumos, certo? Quando eu clicar aqui, para ambas, ele vai dar a opção de selecionar uma composição já existente ou criar uma nova. Sempre que você for pegar uma existente, ele vai te dar aqui algumas etapas, filtros para estar facilitando a sua busca e também referente às bases, que hoje a gente tem Sinap, a do ICF e a tua base própria, certo? Quando eu colocar aqui, ele vai trazer essa listagem para mim. Desculpa, eu lambi o beijo. Pronto, quando você clicar aqui, ele vai estar trazendo base Sinap, base do ICF e também a base própria. Então isso já ajuda você. Esses itens que se encontram zerados, ele tem dois motivos. Ou a Sinap ela descontinuou esse item, certo? Isso porque eu estou olhando da Sinap. A Sinap pode ter descontinuado esse item, certo? E aí, caso isso ocorra, geralmente ela cria um equivalente. E outro motivo é por conta dos estados. Lembra que cada estado tem cada item tem valores diferentes para alguns estados. Alguns estados não têm esse valor, certo? A gente deixa aqui para você fazer esse comparativo, ter esses dados, mas aí ele vai vir zerado, certo? Isso também ocorre bastante com base própria. Às vezes você coloca, não se ateve a essa questão do estado e quando vê, tem essa diferença entre o estado do teu item do orçamento, aí ele vai aparecer zerado, certo? Então, se atentar a esse detalhe. Então, quando eu colocar aqui meus itens, ele só vai estar pedindo o quantitativo. Vou colocar, por exemplo, 10, que eu vou precisar 10 metros quadrados dessa, 20 metros quadrados dessa etapa. Quando eu confirmar, ele mesmo já faz esse cálculo para mim, certo? E se eu passo o mouse em cima do item e coloco para editar, eu posso estar colocando também um BDI individual para ele. Digamos que esse item em si, eu vou cobrar 15% de BDI. O próprio sistema já faz essas atualizações para mim,
certo? E aí um outro ponto, caso eu esteja utilizando minha base própria, e aí eu fiz uma alteração em algum valor, o sistema ele não faz já essa atualização para todos os orçamentos de uma vez, até porque tem alguns orçamentos que já foram fixos, já foram finalizados e não podem ser alterados. Então o que a gente fez? Quando você alterar o item lá, aqui dentro do orçamento a gente tem esse botão de atualização, que quando você clicar nele, ele já vai atualizar esses dados e trazer para vocês atualizados, certo? Então, já ajuda. E já aqui é para vocês excluírem o orçamento, certo? Então, quando eu clico aqui, ele vai fazer a exclusão, e aí quando eu vim, ele vai trazer aqui. Então, cuidado, né? Caso vocês, não seja a intenção de vocês excluir, tomar cuidado. Não seja a intenção de excluir, tomar cuidado em relação a esse detalhe. Eu vou incluir aqui o orçamento exemplo para a gente dar continuidade, mas antes da gente ir para a parte do planejamento, só mostrando uma dúvida que ocorre, uma solução, às vezes o pessoal quer estar fazendo alteração da ordem desses itens. É só vocês clicarem dentro dessas setinhas. Então, por exemplo, aqui essa entrada de energia, eu vou clicar e aí ele já vai para cima aqui da limpeza manual, né? E aí vocês podem estar subindo, descendo e organizando da melhor maneira, certo? Então, esse é um ponto só mais de análise, mas que já ajuda muito. E aí, quando vocês quiserem colocar subetapas, é só vocês passarem o mouse na etapa que vocês criaram e clicar para adicionar uma etapa, certo? Se eu clicar aqui em cima, ele vai trazer uma etapa geral dessa, como essas que ficam 1, 2, mas aí se eu adicionar uma etapa, ela vai ser a etapa 1.1, por exemplo, e aí eu posso criar os itens 1.1.1 e por aí vai, certo? E aqui eu consigo também estar exportando para PDF e Excel. Eu vou agora para a parte do planejamento, que aí vocês até vão perceber que ele vai pegar as informações do meu orçamento e já trazer para o planejamento, certo? Antes disso, ele vai me pedir o quê? Ele vai me pedir se sábado e domingo é dia útil, certo? Eu vou considerar eles. E se teve algum feriado. Por exemplo, um feriado próximo é o dia 1º, né? O dia do trabalhador. Então eu vou... Dia do trabalhador. Pronto, então eu vou deixar aqui anotado, né? E quando eu confirmar, aí ele já vai estar contando para mim com esse feriado, certo? Então ele já vai trazer aqui os dados para mim. E aí, quando eu passar o mouse, vocês viram que ele trouxe todas as informações do meu orçamento. Quando eu clicar aqui para incluir o planejamento da atividade, ele vai me pedir uma predecessora, que aí na primeira atividade não vai ter. E aí eu vou colocando as datas. Digamos que essa atividade vai começar hoje e tem a duração de 10 dias. Quando eu confirmar isso, ele já vai estar trazendo para mim, que inclusive vocês podem perceber que ele não vai trazer 10 dias exatamente, justamente porque caso ele bata em feriado, em finais de semana ou em feriados, ele já vai dar esse salto. A partir do segundo, ele já vai habilitar a parte da predecessora, certo? Para que eu consiga estar trazendo esses dados, e inclusive a data de início ele já traz para um dia após o cumprimento dessa aqui, certo? Do planejamento. Vou colocar novamente. E ele já vai estar trazendo aqui para mim, certo? Vou continuar adicionando e aqui eu posso estar fazendo a alteração dessa data de início, né? O sistema ele faz essa indicação, mas por exemplo, eu quero dar mais alguns dias de folga entre uma atividade e outra. Quando eu realizar, ele já vai estar trazendo aqui para mim esses dados de folga. Porque tem alguns itens que estão em vermelho e outros estão pretos. É o seguinte, esses que estão em vermelho são os caminhos críticos. São aquelas atividades que, caso atrasem, vão acabar atrasando outros pontos da atividade. Então, por exemplo, caso essa aqui ela tem 3 dias de folga, então caso ela atrase, ela não vai estar atrasando alguma outra atividade, a não ser que ela passe a mais de 3 dias. Já na de baixo, se eu atraso aqui, ele vai atrasar meu final da obra, que é sempre calculado pela data de fim, pela última data de fim, digamos assim, das atividades. E caso eu faça uma atualização, digamos que essa atividade que era para durar 10 dias, ela acabou durando 15, o sistema consome esses dias de folga e já recalcula todas as datas para mim, certo? Então ele já vai estar ajudando bastante nisso para que vocês consigam ter esse acompanhamento, certo? E por aí vai, conforme eu vou colocando aqui as atividades, ela vai cumprindo aqui para mim, certo? Podem perceber, eu não estou colocando nenhum dia de folga. Então, ele não tá pedindo para mim, não tá mostrando para mim esses caminhos sem ser caminhos críticos. Nesse aqui eu vou dar uma folga a mais. E aí ele já vai estar alterando alguns desses atrás, certo? Então, com base eu vou colocando aqui essas atividades. Ó, essa última aqui já ficou
Já ficou normal. E aí aqui dentro, uma questão. Se eu colocar aqui para ver meu gráfico de Gantt, ele já vai trabalhando para mim, né, em cima. Caso eu queira aumentar para trazer em mais dias, tudo mais, ou menos dias, eu posso estar organizando aqui, certo? Como esse é curtinho, ele já vai trazer nesse modelo mínimo, mas com base vocês vão colocando, ele já vai aumentando aqui para vocês, certo? E dentro da nossa medição, é onde vocês vão ter esse acompanhamento físico, certo? Então vocês podem perceber, ele já vai pegar esses dados para vocês lá do planejamento. E é aqui, por exemplo, digamos essa atividade do tapume, que está previsto 154 metros quadrados. Quando eu clicar para incluir uma medição, ele vai me pedir a data de início da atividade, a data de fim e quanto foi executado. Vou colocar 50, por exemplo. Quando eu confirmar, ele traz aqui para mim e aí ele já faz um total de porcentagem de conclusão desse item e a porcentagem de conclusão da etapa por completo, certo? Então ele já vai fazendo esse controle para mim. E com base eu vou colocando aqui os dias, as atividades, vou colocar mais 100 aqui, ele já vai salvando isso para mim. E se eu passar o mouse e clicar nesse olho aqui que tem em cima, ele vai me mostrar o histórico de medições, em que eu posso estar fazendo alguma edição, colocando algum comentário e fazendo esse controle. Então, com base eu vou colocando isso, ele já vai estar trazendo esse avanço físico para mim, né? E inclusive eu recomendo bastante que vocês vejam o nosso vídeo sobre dashboards, que tem um dashboard de desempenho, que facilita muito esse controle, né? Porque ele já traz bem visual esses dados. Beleza, vamos agora para o nosso diário de obra, certo? E aí eu vou mostrar para vocês esse modelo do diário, certo? Esse modelo do diário pelo computador, mas a gente também tem os aplicativos próprios, que inclusive dentro da playlist também vai estar um específico para diário de obras e o aplicativo do diário de obras. A gente já tem um vídeo mais completo sobre isso, então eu vou pontuar aqui esse, que quando você clicar aqui para preencher, ele vai trazer para vocês toda a questão de horários, certo? Então, por exemplo, horário de trabalho, de saída, perdão, horário de entrada, de saída, intervalos, certo? Condições climáticas que são bem no clique, certo? É bem tranquilo para estar colocando. Inclusive, essas datas de entrada, vou colocar aqui um exemplo. Pronto, então quando eu coloco a data aqui em cima, quando eu colocar por agrupar por função, ele vai estar trazendo o pessoal que é terceirizado, digamos assim, que aí você trabalha por quantidade. Então, hoje teve 5 ajudantes na minha obra, tudo mais. Ou eu posso colocar pela lista de colaboradores, que quando eu colocar para incluir, ele vai trazer os colaboradores que estão incluídos dentro da obra, e quando eu colocar, ele já vai puxar esse horário daqui de cima, certo? Então, ele já facilita isso. E aí, mais abaixo, a gente tem a parte de tarefas, serviço terceirizado, controle de insumos retirados e alugados, que aí só de clicar o próprio sistema já faz essa busca para vocês, certo? Ocorrências, comentários e a parte de fotos e anexo, certo? Então o sistema não limita armazenamento, então fica bem prático para vocês terem esse controle, certo? E aí também tem a parte de programação semanal, que é onde vocês vão passar as atividades para o pessoal nomeadas, certo? Então, um exemplo, eu vou criar uma nova programação, que aí deixando claro, você só consegue iniciar uma tendo encerrado a anterior, justamente por questão de segurança, para ver se o pessoal realmente está cumprindo. E quando eu colocar, por exemplo, eu vou incluir um serviço digamos que hoje a gente vai ter que chapiscar, a parede do térreo, por exemplo, e que já foi executado dessa atividade 30% e o previsto é 70%. No caso, fazer mais 40% dessa atividade. E aí eu consigo estar colocando a minha equipe que vai estar responsável por essa atividade. Inclusive, eu posso estar colocando quais dias. Digamos que de segunda a terça a Júlia vai estar aqui. Na quarta, o Adriano vai fazer a atividade. E aí, quinta e sexta, o Auriberto vai finalizar ela, certo? Então, eu posso fazer isso, adicionar mais atividade, certo? E ter esse controle, certo? E aí, importante, pessoal, como já tinha uma atividade feita nesse intervalo, ele já alertou, justamente para não ter algum problema de estar planejando na mesma data que eu estava fazendo. Então, vou colocar um pouco mais para frente, certo? Essa atividade, que é como eu disse, não necessariamente precisa ser somente uma semana, certo? Vocês podem colocar mais dias também,
né? Ele não vai bloquear vocês, tem que ser 6 dias, tem que ser 7 dias, 5 dias. Não, você pode colocar um tempo maior, certo? Para ter esse controle. E aí, perfeito. Então ele já bloqueia aqui essa porque tem uma aberta. E aqui ela vai estar passando por uma avaliação, que eu vou dar o OK. E agora ela já se encontra em andamento. Quando eu clicar aqui nesse botão do calendário, vai ser para encerrar essa atividade, que aí eu vou colocar quanto foi executado. Então, por exemplo, se eu coloco 70, ele já vai bloquear esses outros 2 pontos e habilitar meu botão de ocorrência. Caso eu não cumpra com o que foi passado, por exemplo, 50%, aí ele só deixa eu passar quando eu adicionar a ocorrência e a causa. Então, por exemplo, eu atrasei por um problema com materiais de um material que faltou uma programação. O pessoal na obra não se comunicou, não falou com o pessoal e acabou ficando sem material. Então aí ele já tem que alertar isso aqui e está colocando alguma observação. Não chegou o material que era para terça, enfim, ele consegue estar trazendo esses dados. Confirmei, ele já vai estar trazendo aqui para mim, né, esses dados para que eu consiga estar fazendo esse trabalho, certo? Então isso já ajuda bastante, certo? Então pessoal, esse foi o tutorial, certo? Dessa segunda parte de onboarding em si, né? desse controle. E aí, deem continuidade a esses vídeos, certo? Esses vídeos vão estar ajudando muito vocês a estar utilizando o sistema, a estar esclarecendo as dúvidas, qualquer coisa. Fala com o pessoal do suporte, a gente está aqui à tua disposição, certo? Para estar ajudando você a estar utilizando o sistema da melhor forma possível. A gente sabe a força do sistema, mas sabe que vocês têm que usar para ele funcionar, certo? Então a gente está aqui para dar esse suporte para vocês. Pessoal, muito obrigado, certo? E aproveitem, continuem assistindo e aprendendo. Até mais.